Imagine você à frente de um banquete. Diversas opções de comida em todos os lados, mas você precisa evitar pães, massas, bolos, biscoitos, pizzas, tudo do convencional. Essa é a vida da pessoa celíaca, doença causada pelo glúten, uma proteína encontrada em cereais, como trigo, centeio e cevada. O tratamento, a exclusão total desses alimentos na rotina. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, em que o glúten, uma porção específica ali do glúten, vai causar uma reação imunológica exacerbada, causando um estado de inflamação crônica no intestino. E esse estado de inflamação crônica vai trazer diversas consequências para o paciente que a tem, como má absorção de nutrientes, deficiência de crescimento, dor abdominal, entre outros sintomas, e também muitas vezes sintomas extraintestinais, caso essa doença não seja controlada. O cuidado da doença não é apenas com a não ingestão dos alimentos, mas também na preparação, já que pode ocorrer o que chamamos de contaminação cruzada, a transferência acidental do glúten através das superfícies. Para a prevenção, o ideal é a higienização constante e até o uso de utensílios diferentes na hora de cozinhar. Então, eu tenho doença celíaca e eu precisei passar por um atendimento médico de emergência, porque eu estava com muitas dores, e nesse atendimento foi verificado que eu precisaria de uma cirurgia de emergência, Era uma apendicite. E eu questionei a respeito da alimentação, já que eu ia ficar internada e eu precisava me garantir, e eu não recebia aquela informação com segurança de que o alimento era seguro para mim, que eu podia ficar tranquila, e eu insisti muito para saber a respeito. E quando eu insisti, eu entendi que era na mesma cozinha e que eles não podiam me dar aquela garantia de que o alimento não viria contaminado, Eles autorizaram que eu levasse o alimento de fora, Mas ficava difícil até providenciar esse alimento em razão dessas limitações. E quando foi resolvido, foi tranquilo, eu consegui levar com tranquilidade para o meu quarto e consumir o alimento. Mas não teve uma alternativa própria do hospital, eles não tinham de onde conseguir esse alimento. A gente se assusta um pouquinho, Porque daí não é só o alimento, é a medicação também. Tem alguns medicamentos que também têm glúten e a gente fica com medo que talvez alguém não tenha se certificado disso, Antes de repassar essa medicação. Então é um momento que você está frágil, está sedado, no caso de uma cirurgia. Então a gente questiona, E você fica inseguro em relação a isso. A doença celíaca não tem cura, mas o agravamento pode ser evitado com os cuidados necessários, possíveis graças ao diagnóstico, que mês a mês tem aumentado nas crianças. Sim, ano passado deu bem certinho, em 2025, 12 diagnósticos, então se a gente fizer uma média são um diagnóstico a cada mês, e esse ano eu já fechei 6 diagnósticos, então fecha até quase mais um por mês, mais de um por mês. A gente descobriu quando a gente percebeu que o Francisco não estava crescendo, ele não tinha nenhum outro sintoma, e a gente não sabia que isso era um sintoma de doença celíaca, então a gente foi buscar a orientação de uma endocrinologista, pediu uma série de exames, entre eles o exame da antitransglutaminase, que é o exame que detecta se existe uma inflamação por causa do glúten. E aí esse exame deu alterado e foi aí que a gente foi encaminhado para gastro e foi fechado o diagnóstico. O intestino é responsável pela absorção de nutrientes, então se ele está inflamado, ele não vai absorver os nutrientes que aquela criança ingere. Então essa criança ela vai ter deficiência nutricional, ela não vai crescer, isso pode prejudicar o aprendizado na escola, pode ser até uma criança mais irritada, uma criança com dor de cabeça crônica. Então, vários sintomas que a gente pode evitar se o diagnóstico for feito no tempo correto. E o diagnóstico, ele não aprisiona, ele liberta a gente, e isso é verdade. Porque no momento que você para com a negação e resolve aprender realmente a respeito da doença, a gente vê que é difícil conviver com uma doença dessa, que a gente não tem nem perspectiva de cura e nem de uma adaptação assim mínima para a gente conseguir ir num restaurante que tenha contato cruzado com glúten, por exemplo. Mas não é impossível, Então, assim, com um certo esforço a gente consegue se adaptar e tem uma vida normal. Tá ao alcance de todo mundo. Um pouquinho de força de vontade é bem tranquilo. Apesar das dificuldades, existem opções saudáveis para ter uma vida sem glúten, seja de preparo em casa ou em restaurantes preocupados com a inclusão dos celíacos. A passos pequenos, Lages vem evoluindo nessa questão, além de oferecer um apoio a quem possui a doença. Estamos falando do Grupo Celíacos Serranos, criado há 13 anos, e hoje conta com cerca de 300 pessoas celíacas e seus familiares.
Entre suas ações estão os cursos de boas práticas, festas de confraternização, além do encontro anual alusivo ao Maio Verde, campanha sobre a conscientização acerca da doença celíaca. No evento deste ano, os integrantes terão acesso a palestras com gastroenterologista e psicóloga. Primeiro que o grupo, eu brinco que ele serve como um muro de lamentações, porque primeiro a gente chega lá super perdido e desesperado e sem perspectiva, sem esperança, né, assim, de como é que vai ser a minha vida agora, como é que vai ser a minha vida social, no nosso caso, como é que vai ser a vida do nosso filho, né, um desespero muito grande. Então o grupo, eu acho que ele ensina a gente a pensar um dia de cada vez e planejar essa organização depois do diagnóstico. E depois ele ensina a gente a ver que tá tudo bem, a gente consegue se adaptar, vamos compartilhar receita, vamos compartilhar inclusive aquelas receitas que dá vontade de jogar na parede porque deu tudo errado. Então é um grupo onde a gente convive com pessoas que estão vivendo uma experiência parecida com a nossa. Assim. Seria muito interessante que a gente tivesse locais, né, para consumir, restaurantes, cafés, algo que é muito possível, assim, tem em vários lugares. É muito importante porque o número de pessoas que precisam desse tipo de cuidado vem crescendo, as pessoas estão tendo mais diagnóstico. Então não é frescura, não é exagero, esses pacientes precisam ser respeitados e incluídos. E quanto mais a gente divulgar e fazer a população em geral conhecer, melhor vai ser a inclusão desses pacientes. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.